Tema da live de hoje, agora a gente vai direto ao ponto, tá? O tema da live de hoje, que eu quero bater um papo com vocês, é que, poxa, existem duas maneiras de você realmente, né? Na verdade, você precisa de duas maneiras para conseguir definir o corpo e perder a barriga sem mesmo precisar de um treino padrão, ou seja, de uma ficha sequenciada, né? Essas fichas de academia, ou que, quem sabe até um aplicativo, esse tipo de coisa. É o seguinte, gente, o ponto-chave para você ter qualquer tipo de resultado estético no seu corpo é você saber direcionar o seu trabalho muscular. Aí você pode perguntar para mim assim, tá, mas vamos lá, traduz aí que eu não entendi o que você quis dizer com isso. Vou tentar explicar de um jeito bem passo a passo para você entender, tá? É o seguinte, por exemplo, quando você vai na academia, né? Ou até quando você segue um treino em casa, tanto faz. Você tem uma possibilidade de exercícios, né, bastante ampla, né? Você pode fazer vários exercícios e tal. Um exercício vai trabalhar mais coxa, um exercício vai trabalhar glúteo com coxa, outro exercício vai trabalhar um pouco de peitoral, outro exercício vai trabalhar um pouco de dorsais, outro um pouco de bíceps, outro um pouco de tríceps, outro abdômen. Ou seja, os exercícios, eles vão ter uma certa direção. É o seguinte, então você vai na academia, você tem lá, por exemplo, né, vários exercícios, cada um deles trabalha uma região específica. Bom, dito isso, né, primeira coisa que vocês têm que entender, existem alguns exercícios que eles são exercícios base. O que é exercício base? É exercício que todo mundo deveria fazer. Não importa se é homem ou mulher, eu vejo muita gente falando assim, Caio, eu que sou mulher e tenho 1,70 m e tenho tantos quilos, qual o melhor exercício para isso, né? E às vezes eu vejo um homem às vezes falando também, pô Caio, eu tenho um biotipo de uma pessoa que não consegue engordar de jeito nenhum e não consigo ganhar massa muscular. Qual é o melhor exercício para eu desenvolver peitoral? E acontece o seguinte, pessoal, exercício não tem sexo, não tem sexo, não existe assim, aquele exercício ali é coisa de homem, aquele outro ali é coisa de mulher. E eu vou explicar, já vou explicar onde eu quero chegar. O que acontece? O nosso corpo, ele é dividido da seguinte maneira, você tem 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, né? Não importa se você é homem, se você é mulher. A quantidade, né? Não é nem a quantidade, mas o número de músculos que você tem no corpo é o mesmo, de homem e mulher. Mulher também tem abdômen, mulher também tem, homem também tem glúteo, assim como mulher, coxa, quadríceps, homem tem, mulher tem, bíceps, mulher tem, homem tem, todos têm. Então assim, existem alguns exercícios que são base, que trabalham o corpo inteiro e que todos deveriam fazer. Quais exercícios são esses que todo mundo deveria fazer? Agachamentos e todas as variações aí inclusas. Por exemplo, agachamento com barra, agachamento com halter. E o agachamento no Smith? Também, mesma coisa, porque o padrão do movimento é um só. A musculatura que está envolvida ali durante o agachamento é o mesmo, basicamente é a mesma ali. Agachamento com barra livre, barra no Smith, agachamento com halter, agachamento com peso do corpo, com elástico, não importa. Caio, mas e o afundo? O afundo também, existem várias variações, mas o afundo, ele tem o mesmo padrão de movimento do agachamento. Ele basicamente é um agachamento com uma perna na frente e uma atrás, o afundo. Então ele trabalha quase que o mesmo conjunto, a mesma cadeia muscular do que o agachamento, é só uma variação. Então o afundo é um movimento básico também, assim como também o leg. Só que qual que é a diferença? O leg press é um movimento que trabalha o mesmo conjunto muscular do agachamento, do afundo, porém, a dinâmica do movimento muda, porque quando você agacha, quem agacha é o seu tronco se movimenta para cima e para baixo, né? Agora, quando você faz um leg press, por exemplo, né, quando é aquele leg 45, por exemplo, o seu tronco está firme, sentado no banco, fixo, e quem movimenta são as suas pernas. Mas as musculaturas responsáveis para fazer aqueles movimentos, aquele movimento é a mesma, tá? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês entenderem que existe uma base que deve ser feita, que no caso é agachamento, já falei de membro inferior. Existe também outra base, que é o quê? São o quê? Os levantamentos.
O que são os levantamentos, Caio? Por exemplo, levantamento terra e stiff são exercícios de levantamentos, que você retira um peso do chão e traciona, né? Por exemplo, stiff e levantamento terra são muito parecidos até. Eu até tenho um vídeo no YouTube que eu explico a diferença do stiff e do levantamento terra. Eles são movimentos muito parecidos, trabalham quase que a mesma musculatura. Eles são, digamos, exercícios primos, irmãos, mas são exercícios que todo mundo deveria fazer, não importa se é homem, não importa se é mulher, porque é um excelente exercício postural e é um exercício que trabalha muito o core, e é justamente o que a maioria das pessoas, o que todas as pessoas precisam para não só ter um resultado estético, como também se prevenirem de dor, né, de lesão, porque fortalece muito o lombar, fortalece muito o glúteo, posterior de coxa, estabilizadores de coluna, como de uma maneira geral, enfim, é um excelente exercício. Além dos agachamentos e dos levantamentos, vocês têm também o que? Os supinos e desenvolvimentos. Para ficar mais fácil de entender, para quem não manja muito de treino, né? São os que você faz força para empurrar. Então, por exemplo, você tem o supino, que você geralmente faz uma força na horizontal, tem o desenvolvimento, que você faz uma força na linha vertical. Mas são exercícios que trabalham o mesmo conjunto quase com a mesma cadeia muscular. Claro que no desenvolvimento você tem uma participação maior de deltoides e quase nada de peitoral, e nos supinos você tem uma participação melhor de peitoral. Porém, por exemplo, nos supinos e no desenvolvimento você trabalha o tríceps, ou seja, todas as vezes que você faz força para estender o braço, o seu tríceps é ativado. Então, assim, esses também são exercícios que todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu sou mulher, não quero ganhar braço, tenho facilidade de ganhar braço. Tem facilidade nada. Mulher tem 17 vezes menos hormônios, por exemplo, testosterona. Mulher tem 17, cerca de 17 vezes menos testosterona do que o homem. Ou seja, a dificuldade de uma mulher ganhar massa muscular já é muito maior do que do homem. E a mulher, por uma característica de corpo, ou seja, as mulheres, elas já nascem, né, em sua grande maioria, salvo raras exceções, com um quadril mais largo do que o homem. É uma estrutura da mulher. Inclusive, é uma estrutura que facilita na hora do parto, por exemplo. Para a mulher poder ter um neném, ela precisa ter um quadril mais largo. É uma estrutura que favorece a mulher a engravidar, por exemplo, né? Isso é uma estrutura. Se você não concorda com isso, vai discutir com Deus. Fala, Deus, mas por que a mulher tem? E porque Deus quis assim. Então, a mulher já nasce com um quadril mais largo, tá? Do que o homem. E o homem nasce com uma estrutura de tronco maior. O homem geralmente tem os ombros mais largos. Caio, mas eu conheço uma mulher, ou eu então sou uma mulher que tem um ombro maior do que o meu marido. Tá bom, tem raras exceções, tem mulheres que são maiores, tem homens que são melhores. Mas a questão é, não existe isso da mulher ter facilidade para ganhar. Ela vai ter, na verdade, dificuldade de ganhar massa muscular. Então, o que dá? Ah, mas é porque eu vi uma mulher que tem um ombrão e um bração. Gente, quando a mulher desenvolve muito, principalmente até membros superiores, pode saber que é por uso de algum recurso. Geralmente a mulher, o que é recurso? Usa bomba, usa anabolizante, injeta hormônios para favorecer o ganho de massa magra. Aí tudo bem, aí acaba ganhando, mas é uma escolha que eu não indico, inclusive. Sou totalmente contra, mas tudo bem quem usa. Mas o que vocês têm que entender é, se você é uma pessoa que não toma anabolizante e mesmo que você queira ganhar perna, você precisa sim treinar braço e fazer muita força, e chegar até a fadiga, e treinar com intensidade também. E a carapuça serve para o homem. Ah não, eu já bato uma bolinha final de semana, não vou treinar perna não. Meu amigo do céu, não fala essa besteira não. Quando alguém falar isso para você, dá um tapa na cara. Fala, não meu filho, não é assim. Manda vir ver meus vídeos, fazer o treino aqui comigo, porque isso não existe, gente, não existe. Homem tem que treinar perna também, tá? Tem que treinar perna também. Inclusive, não é só uma questão estética. Aí as mulheres falam, né? O homem tem que treinar perna, porque senão fica igual o Johnny Bravo, né? Fica aquela coisa mais feia, fica parecendo um sorvete. Tá, fica feio também, mas não é só isso. É questão de prevenção também.
Poxa, um homem com uma perna mais forte, ele consegue até pegar mais peso, por exemplo, no braço, porque ele tem uma base mais forte. Ele consegue correr sem ter prejuízos com joelho, tornozelo, sem sentir dor. Ele consegue ter mais velocidade, porque o que dá velocidade não é condicionamento, é força. Muita gente acha que para ter condicionamento para jogar bola, né? Eu preciso bater uma bolinha, correr para condicionar, porque eu quero correr mais no campo. Você precisa de força, não é só condicionamento. Você precisa ter uma perna que na hora que você pisa no chão, ela te impulsione com mais velocidade. Jogador de futebol, por exemplo, treina a força pra caramba. Então, gente, o que eu quero dizer é que, além desses que eu citei, agachamento, levantamento, supinos e desenvolvimentos, remadas e puxadas, exercícios que você puxa, traciona, são exercícios base que devem estar no treino de todo mundo, não importa se é homem, não importa se é mulher, tem que estar lá. Mas eu aquilo, não importa, tem que estar no teu treino. Se não tá, tem alguma coisa errada, tá? Mas Caio, eu quero ganhar mais glúteo. Beleza. Saiba que no agachamento, no afundo, no leg press, você já vai trabalhar o glúteo de maneira intensa. Porém, se você quiser intensificar esse trabalho, ou seja, dar uma prioridade a mais para esse trabalho, existem duas maneiras. Você pode incluir alguns exercícios isolados no seu treino e pode e deve melhorar a sua técnica de movimento. Porque uma coisa é fazer um agachamento mal feito, uma coisa é fazer um agachamento bem feito. Quando você faz um agachamento mal feito, você pode fazer 100, 200, 300 agachamentos, que a sua bunda não vai crescer, não vai desenvolver. A sua coxa não vai ficar torneada. Você pode fazer muito agachamento, se não tiver técnica, não vai funcionar. E é justamente por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. É nesse ponto que eu quero bater. É nesse ponto, é exatamente nesse ponto. Por quê? Hoje em dia, você sacode uma árvore, você abre a janela, tem uma live de exercício. Porém, as pessoas ficam lá pulando, agacha segurando o cachorro, agacha fazendo mil coisas, mas agacha tudo errado. Aí vai você, que não é orientado, que ninguém te ensina como agachar, e vai achando que vai ter o resultado. Aí faz essas lives que fica só pulando, agachando com o cachorro, fazendo 500 exercícios. Eu vou fazer a aula do fulano, porque cada dia é um exercício diferente, é muito legal pra você ficar só nadando e morrer na praia, pra você olhar no espelho depois e não ver resultado nenhum. Se você acertar a técnica, você não precisa de muitos exercícios. Você só precisa de alguns exercícios básicos, bem feitos, bem direcionados, para te dar resultado. Então esse é o ponto-chave. Caio, eu sou homem, eu quero desenvolver mais bíceps. Beleza, dá para incluir alguns exercícios isolados com técnica certa e também com dose certa. Porque exercício é igual remédio, gente. Eu quero melhorar abdômen. Então eu vou fazer 2 vezes por dia. Não vai funcionar, porque é igual remédio. Você tá com um problema qualquer, você vai no médico, o médico te passa um remédio, ele fala assim, você vai tomar essa dose aqui 2 vezes ao dia. Vai adiantar você tomar 5 vezes ao dia? Não. Se você tomar 5 vezes ao dia, se bobear, vai piorar, vai dar um efeito colateral. A mesma coisa é com o treino. Tem dose certa. Se você extrapola a dose, você pecou pelo excesso, você pode lesionar e ainda por cima não ter resultado. E se você pecar pela falta, você vai ter uma dificuldade de evoluir com mais facilidade, né? Não, eu tô treinando pesadão. Quantas vezes? 1 vez na semana. 2 vezes. Né? É pouco. É melhor do que nada? É melhor do que nada, mas a dose faz diferença. E a organização do seu treino. Se você treina, por exemplo, todo dia perna, treinou perna hoje, treina amanhã perna, tá ferrando já tá ferrando com a coisa. Então depende muito da divisão, da organização, tá? Então esse é um ponto chave importante que eu preciso falar para vocês. Então voltando aqui, né? Voltando no nosso tema. Dito isso, existem 4 exercícios, né? Movimentos básicos, né? Que são agachamentos, que eu falei, levantamentos, supinos e desenvolvimentos, remadas e puxadas. Além desses exercícios que eu citei, existem alguns mais direcionados, isolados, né? Elevações, né? Algumas rotações, enfim. Só que a base são esses.
São esses exercícios aí, tá? São esses. Então é o seguinte, para você ter resultado, você não precisa necessariamente, você não precisa ter uma ficha. Se você simplesmente souber, tiver uma base em mãos, acertar a técnica e atingir a falha, você vai ter resultado. Vai ter resultado. Sabe qual que é um mito muito grande, né? Eu não vou nem dar spoiler, que eu vou fazer uma live sobre isso, mas um mito muito grande e uma enganação, na verdade, é as pessoas acharem que existem treinos particulares, né? Treinos individuais, assim, no sentido assim, você que é a Ana Maria e tem 1,70 m e tem 53 anos, você vai ter um treino para você, porque é um treino voltado para a terceira idade, por exemplo. Ou você que é a Joana e quer emagrecer e não sei o que, vai ter um treino voltado aqui. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. É como eu falei, tem uma base e alguns direcionamentos. Mas não existe um treino assim, né, com características que pegam idade, sexo, altura, tudo junto. Não existe isso. E as academias, às vezes, falam isso para você renovar a avaliação. E, na verdade, a avaliação é muito bom que se faça, para quê? Para ter uma métrica, uma comparação de resultado. Mas não é isso que vai te dar resultado. Se fosse assim, todo mundo que se matriculava e fizesse academia, tava tudo sarado aí, sem barriga. Mas o que a gente vê não é isso. Eu vou na academia, eu entro em desespero, literalmente. Por quê? Quando eu vou na academia, eu vejo as pessoas do meu lado, né, que são alunos de academias, fazendo tudo errado. Ou seja, tá fazendo um exercício lá que era para ativar glúteo. Aí eu vejo que a pessoa tá mais desculpa a palavra, tá mais ferrando com a lombar do que ativando o glúteo. Aí eu vejo o cara lá fazendo bíceps, eu vejo que ele tá mais roubando o movimento e ferrando com a coluna do que fazendo propriamente o bíceps. Ou seja, o movimento é tudo errado. Não adianta. Então a técnica é importante. Aí depois da técnica, o que que vem? Fadiga. Falha. O que que é fadiga e falha? É você fazer e ajustar um peso para que realmente exija esforço muscular. Não adiantaria você contar 1, 2, 3, aí até olha a ficha, né? Deixa eu olhar minha ficha aqui. Para emagrecer é 15. Pera aí então, falta mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver, 3 de 15, né? Isso, pronto. Agora é só esperar que vai emagrecer. Gente, não existe isso. Você quer ganhar massa muscular? É só fazer 4 a 6 repetições, né? 1, 2, 3, 4 e parar e pronto. Se quer emagrecer é 15, se quer ganhar massa muscular é 8, é 6. Não, você quer definir? Não. Para definir tem que ser 20 para cima, senão não queima. Tem que ser 20 para cima. Se quiser queimar a gordurinha tem que ser 20 para cima, né? Porque aí se fizer 19 não vai queimar. Gente, pelo amor de Deus, não existe esse negócio de número. Aí você pode perguntar, pra que tem um número então, Caio? Por que na ficha lá fica escrito número? O número nada mais é do que uma maneira de falar pra você assim, põe mais peso, põe menos peso. Por quê? Porque, por exemplo, você tem lá, faça 3 de 8. E aí como é que eu vou saber seu peso? Nenhum personal pode prescrever peso. Se por acaso algum personal seu já prescreveu peso, né? Ou então já colocou na sua ficha lá, por exemplo, aqui fulano, faz agachamento com 30 quilos de cada lado. Gente, isso não existe, porque o peso é só você que sabe. É só você que sabe. Você vai ter que chegar lá na academia, pôr um peso lá, testar para ver se tá pesado, se tá leve e tentar ajustar o peso, né? Pôr mais peso ou menos peso, por exemplo, para fazer 10 repetições, por exemplo. Se tiver escrito na sua ficha 10, você vai ter que ajustar o peso para fazer 10 com dificuldade. Então, por exemplo, se tem lá 10 repetições para você fazer, se você faz 10 e sente que pode fazer mais, significa que o peso para você tá mal ajustado, você precisa pôr mais peso. E se você, por exemplo, tem que fazer 10, aí você faz lá e, nossa, tá na sexta já, você já não tá aguentando. Significa que tá muito pesado, você tem que diminuir o peso um pouco. Então, o que tá na tua ficha é mais para falar se você tem que pôr mais peso ou menos peso. Então, não existe essa de mais repetições emagrece, menos repetições ganha massa muscular.
Não existe isso, não existe. Isso aí é a maior enganação da face da Terra. Não existe isso. E é engraçado que tem essas coisas na academia, né? Mas quando a pessoa vai, por exemplo, pro CrossFit, não tem isso, né? Vocês já repararam para pensar? A pessoa vai no CrossFit, por exemplo, não tem essa, né? Ninguém fica lá assim, ai, cadê meu treino, né? Já viu alguém no CrossFit falando, cadê meu treininho? Eu quero meu treininho aqui pra fazer e tal. Não existe isso, porque o CrossFit ele tem uma metodologia por trás. Assim como o seu treino de academia deveria ter uma metodologia por trás. E não uma papagaiada dessa que fica te falando que mais repetições vai emagrecer, menos vai ganhar. Não é assim que funciona. O ideal é você oscilar, é você constantemente estar trocando o seu treino. Se você está com o mesmo treino já tem mais de um mês, alguma coisa está errada, tem que ter uma variação, tá? É legal que tenha uma variação, tá? Até 2 meses com o mesmo treino, até que dá para manter legal, não tem problema. Mas tem que ter uma variação. Se você vira para mim e fala assim, Caio, faz, sei lá, 3 meses, 6 meses que eu estou fazendo exatamente o mesmo treino, exatamente a mesma carga, o mesmo peso que eu uso, exatamente o mesmo intervalo entre as séries, alguma coisa vai estar errada. Você vai ter congelado o estímulo no seu corpo. E para você ter resultado, você precisa estar constantemente trocando estímulo. Então é muito importante que isso aconteça para você realmente ter resultado. Tá legal? Ô, gente, treino é igual receita. Não sei quem aí, né, de vocês que estão me assistindo faz receita, né? Faz bolo. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo, né? Existem algumas coisas nesse bolo que são base. Por exemplo, o que é base de um bolo? Fermento. Né? Eu não cozinho, eu não faço bolo, mas eu sei que se um bolo não tiver fermento, o bolo não cresce. Não vai ter um bolo sem fermento, né? A mesma coisa é com treino. Tem que ter agachamento? Tem. Não importa o objetivo, se é emagrecer ou ganhar, tem que ter agachamento. Tem que ter levantamento? Tem. Não importa se quer emagrecer ou ganhar, ou se é homem ou se é mulher, tem que ter levantamento. Tem que ter supino ou desenvolvimento, tem que ter puxada ou remada, tem. Da mesma forma que tem que ter um fermento num bolo. Tem que ter uma farinha no bolo também, não tem? Tem. Agora, existem coisas que são opcionais, conforme o gosto. Então, por exemplo, você tem o bolo, de novo, o exemplo do bolo. A base tem que ter o fermento, tem que ter a farinha lá, tem que ter ovo, né? Pra fazer bolo também, a massa do bolo tem que ter ovo. Então tem que ter lá, eu não sei direito, tá, gente? Eu não cozinho o bolo, mas eu sei que tem que ter ovo, farinha e fermento. Eu sei que é uma base pra qualquer bolo. Essa é a base. Agora, eu gosto ou eu quero um bolo de chocolate. Beleza, então tem que ter um ingredientezinho a mais, né? Sei lá, Nescau, chocolate derretido, não sei como é que é, granulado, alguma coisa assim. Ou então, não, eu quero um bolo de milho. Beleza, tem que ter um ingrediente a mais. Da mesma forma que é o treino, tem a base, que tem que ser uma só, uma base, agachamento, e, eu quero intensificar glúteo. Então dá para usar umas técnicas a mais, incluir uns exercícios a mais, para intensificar o glúteo. Eu quero intensificar o bíceps. Dá para usar umas técnicas a mais, uns exercícios a mais para intensificar o bíceps. Então, gente, é esse o ponto chave da coisa. Você não precisa e nem existe esse negócio de treininho prontinho para você. Não. Se você pegar e seguir a base, uma base bem feita, com essas técnicas e tudo, você vai ter resultado. E olha só, gente, eu tô falando isso para você porque no meu programa, por exemplo, você tem lá um treino por mês. E eu Caio, justamente a pessoa que entrega o programa, que vende o programa, eu tô falando que vocês não precisam necessariamente de um programa. Olha que louco. Caio, você é louco, como é que você fala isso? Então ninguém vai entrar no seu programa. Aí é que tá o ponto. As pessoas no meu programa não têm resultado não necessariamente pelo programa em si. Tem porque o programa é organizado e tal, mas por quê? Tem técnicas, a gente faz análise de movimentos. Lá eu ensino exatamente quando treinar o quê, como modificar os treinos. Ou seja, eu entrego um passo a passo, mês a mês, com as técnicas, quais exercícios incluir, como é que faz até... eu tô com dificuldade de fazer. A gente oferece uma análise. Então... por isso que eu falo isso aqui sem o menor medo de, nossa, mas você tá falando que não... Não,
porque é a verdade. Eu sou 100% sincero com vocês, 100% sincero, falando exatamente como funcionam as coisas, tá? E olha, hoje eu trabalho com um programa online, mas pessoal, eu trabalhei mais de 10 anos, mais de 11 anos em academia. Durante 8 anos eu fui personal trainer presencial, eu já dei aula de ginástica, ou seja, eu já bebi dessa água, eu sei o que eu tô falando. Não tô aqui falando, ele começou a vender treino na internet, começou a estourar e ganhou muito dinheiro vendendo treino na internet, agora ele fala, não, gente, eu já trabalhei como instrutor, eu sei como funciona, eu já fui personal presencial, eu já fui professor de ginástica, eu já fui professor de judô. Eu me formei há mais de 12 anos atrás, gente. Eu trabalhei muito com isso. Eu sei o que eu tô falando, eu já sei. Eu montei o meu programa com base em todos essas minhas experiências profissionais. Então, por isso que eu tô falando isso pra vocês de maneira bem aberta mesmo, tá? Sem pingo no i, sem mimimi, tá? Aí tem gente que vai falar, tem personal que vira meu... Eu tenho 2 tipos de personal trainer, né? De professores de academia. Alguns viram meu fã e começam a ver meus conteúdos e aprendem comigo. E outros viram os meus haters, né? O que é hater? É o cara que discorda de mim e fala, você não pode falar isso, porque não sei o que, você tá denegrindo a imagem das academias. Não, gente, eu tô falando o que é, não tô aqui falando a realidade que é, conforme a minha experiência. Se você discorda, tá tudo bem. Pode ficar nervosinho, desliga a live, rala daqui. Mas a questão é, eu tô aqui pra jogar a verdade pra vocês conforme a minha experiência. Ah, Caio, mas não sei o que, eu vi falar, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Gente, quando vocês tiverem dúvidas de saber o que realmente funciona, olha resultado. Eu tenho dezenas de resultados. Dezenas. Eu tenho dezenas de alunos. Eu tenho uma chuva de alunos que tiveram resultados. Então, a prova tá aí. Nada melhor do que a prova para falar aqui meu aluno assim, meu aluno. Não, tem um monte. Pode escolher a dedo. Não é a fichinha de treino ou o programinha de treino feitinho pro João, ou pra Maria, ou pra Marta, ou pro Alfredo, ou pro José, ou pra Débora que vai te dar resultado. Se não é o treino, o que é então, Caio? Técnica e fadiga, ou seja, um método de treino que faça você treinar até a falha, ou seja, não tem esse negócio de contagem, tem uma direção, te mostra o passo a passo de como você faz, tá? E as técnicas para intensificar os exercícios, tá legal? Quero aumentar glúteo, quais os melhores exercícios? Perguntaram aqui. Ó, vamos lá, ordem de melhores exercícios para glúteo. Campeão, top 1, afundo, é um dos exercícios que mais trabalham glúteo. Depois do afundo você tem leg press, agachamento. Depois do agachamento, que é quase a mesma ativação, você tem leg press. Depois desses 3, que são a base, lembra que eu falei do fermento, né, da farinha e do ovo? Esses 3 são a base. Você poderia incluir, por exemplo, um trabalho de abdução lateral, né, abdução lateral de quadril, que dá para fazer na polia, dá para fazer com elástico, que é exercício que você faz uma força externa para abrir. Você trabalha ali glúteo médio, que é uma musculatura de estabilização. Porém, não adianta você fazer exercício isolado se não tiver com a base bem feita. É igual o exemplo do bolo. Se você tem um bolo, né? Você quer fazer um bolo de chocolate. Adianta você chegar só com chocolate? Não. Tem que ter a base. A mesma coisa é o treino de glúteo. Nenhum glúteo vai ser construído, vocês não vão conseguir ganhar glúteo se não tiver uma técnica de afundo bem feita, se não tiver uma técnica de agachamento bem feita, se não fizer um leg press bem feito, se não, depois desses 3, fizer os isolados, aí você pode fazer isolado. Por exemplo, abdução, pode fazer extensão de quadril, que tem gente que faz na polia, tem gente que faz na máquina. Você pode fazer elevação pélvica, aquele exercício que deita, coloca a carga na cintura e faz, porém tem que ter técnica, porque elevação pélvica mal feita só serve para ferrar a coluna. Se fizer elevação pélvica mal feita, vai ferrar a coluna e não vai ganhar glúteo. Então, mais uma vez, técnica. Então eu já falei aqui, 6 exercícios. Falei os 3 que são a base e falei mais 3 isolados que são excelentes para glúteo. Boa pergunta. Cecita Pires aqui perguntando no YouTube.
Caio, tem como definir a musculatura malhando em casa? Óbvio que tem, Cecita. Ótima pergunta, tá? Por que é ótima pergunta? Porque é o seguinte, gente. As suas musculaturas e o seu corpo não sabe onde você está. Então, por exemplo, se eu tô fazendo aqui, por exemplo, um bíceps. Tô fazendo um bíceps aqui. O meu corpo, ele não sabe se esse bíceps que eu tô fazendo tá sendo em casa ou tá sendo na academia. O que vai direcionar, o que vai me dar resultado então? Se tiver carga, peso, técnica. Peso e técnica. Então precisa de peso. Treinar em casa somente com o peso do corpo, sem mais nada, né? Fica um pouco limitado. O que é limitado? Vai faltar opções para você trabalhar algumas musculaturas. Principalmente musculaturas que dependem de tração. Então, por exemplo, você treinar em casa somente com o peso do seu corpinho, sem mais nada, você não consegue fazer, por exemplo, um trabalho de posteriores bem feito. Ou seja, costas, né, dorsais, posterior de coxa. Você não consegue fazer um trabalho bem feito, por exemplo, de bíceps. Você não consegue fazer um trabalho bem feito até de glúteo em alguns exercícios que dependem de tração, mais isolados. Então, assim, gera um pouco de limitação. Mas é óbvio, se você treina em casa só com o peso do corpo, é melhor do que não treinar nenhum dia, do que não treinar. Agora, qual que é a solução para treinar em casa e ter o mesmo resultado que você teria numa academia, por exemplo? Você tem duas saídas. Duas saídas. A primeira saída é você comprar um kit de elásticos, por exemplo, e se quiser comprar halteres também ou barras, também ajuda, né? Você vai ter o quê? Você vai investir em alguns materiais. Eu até tenho um vídeo no YouTube que eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Quais materiais que são importantes para você treinar em casa? Ou seja, se você está disposto a gastar um dinheiro para treinar em casa, quais materiais você deveria priorizar? Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso, tá? Agora, se você não está disposto a gastar com esses materiais para treinar em casa, uma outra saída seria você adaptar. E como que você adapta? Você pode adaptar com mochila, é só colocar pesos, né? Coloca livro, pega, sabe esses livros mais grossos? Junta um monte de livro, caderno, por exemplo, coloca dentro de uma mochila. Ou então, enche uma mochila de garrafas de água e a mochila fica pesada. A mochila seria um acessório legal para você treinar e ter um peso para tracionar. Poderia ser galões de água. Sabe esses amaciantes que tem uma alça, né? Tem amaciante de roupa que tem uma alça assim para você segurar. Você poderia esvaziar um amaciante daquele, colocar água dentro ou até pedrinha dentro, brita, não sei. E aquilo ali vai virar um peso. Faz isso com dois. Você tem dois halteres adaptados. Então dá para adaptar também, não é desculpa. Então se você não quer gastar, dá para você adaptar. Mas então assim, dá para ter resultado em casa? Dá para ter. Mas você precisa de carga, de técnica de movimento e precisa gerar fadiga, né? Precisa de uma estrutura organizada, né? Para você conseguir fazer tudo isso. Basicamente é isso. Participa aí das minhas lives de manhã que eu vou ajudar vocês em relação a isso, tá bom? Deixa eu dar um recado pra vocês aqui, gente. Seguinte, eu tenho um canal que ele é 100% de graça, gratuito pra você entrar lá no Telegram. Eu indico muito, muito que vocês entrem lá. Eu vou até digitar aqui, ó. Entrem no meu canal do Telegram, porque lá eu passo dicas diárias quase por áudio. Mando, por exemplo, esse vídeo, né? Do que comprar para treinar em casa. Eu vou mandar para vocês assim que acabar a live. Acabou a live, eu vou mandar esse vídeo para vocês terem uma noção do que comprar para treinar em casa. Tá legal? Vou mandar esse vídeo lá no Telegram para vocês. Então entrem nesse canal aí que é muito válido, tá? Vai ajudar bastante vocês aí. E é o seguinte, eu queria responder mais algumas dúvidas. Pergunta aqui, ó. Estou terminando o tratamento de tendinite no quadril. Posso fazer os seus treinos? Se você tiver liberação médica, faça. Gente, qualquer tipo de doença, né? Não é nem doença, né? Uma patologia. Por exemplo,
Se você tem problema no joelho, tem problema no quadril, tem problema no cotovelo, tem hérnia de disco, tem algum problema, é justamente porque você tem algum problema que você deveria fortalecer. Porém, vocês têm que entender o seguinte, o exercício, nenhum exercício machuca, nenhum exercício é contraindicado. Mas o que acontece? O exercício mal feito machuca. Então, o exercício mal feito machuca. Mas uma vez que você já tem uma patologia diagnosticada por um médico, por exemplo, o médico falou para você que você tem um problema de condromalácia no joelho ou uma hérnia de disco. Uma vez que você tem isso, possivelmente o médico já passou o tratamento, né? Por exemplo, olha, você vai ter que fazer fisioterapia ou vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico, quem sabe, não sei, depende do grau. E depois que você passa por isso, você deve sim procurar se exercitar e fazer o treino para você conseguir se prevenir de futuras lesões e não deixar que a sua lesão, que já existe, piore. Só que o que acontece? O exercício ele não cura, então é muito importante eu falar isso para vocês, né? Ah, eu vou fazer um exercício para me curar de uma lesão. Não é bem curar, você vai se prevenir. Você vai blindar o seu corpo. Você vai blindar, tá? Então é importante. Então assim, quem perguntou isso é a Andrea. Pode fazer desde que o seu médico já tenha liberado, tá? E se atentando às técnicas. Então é muito importante você se atentar às técnicas. Caio, Juliana perguntando, existe mesmo a tal da memória muscular? Existe, gente, existe. O que é memória muscular? Uma vez que você treina, vamos supor se você passou por um período de treino de 1 ano, né? Você treinou durante 1 ano, né? Adquiriu um pouco de massa muscular, aprendeu a treinar, e aí depois você por algum motivo parou de treinar. Ficou meses sem treinar. Aí você vai tender o quê? A perder os resultados que você obteve durante 1 ano, né? Acontece. Só que quando você retoma, pelo fato de você já ter tido treinado há 1 ano atrás, já ter tido criado uma massa muscular, você vai ter mais facilidade de ganhar essa massa muscular. Então é como se o seu corpo já soubesse o caminho. Basicamente é isso, o seu corpo já sabe o caminho. Então, uma pessoa que está começando do zero na academia, ela vai às vezes demorar mais para ganhar massa muscular do que uma pessoa que uma vez já ganhou massa muscular e só ficou parada por um tempo, tá? Então existe sim esse negócio de memória muscular. Agora é o seguinte, gente, eu quero colocar aqui para vocês, pessoal aqui para eu saber que vocês participaram até aqui dessa live, né? Eu até vou colocar aqui a hashtag aqui também, ó, uma hashtag polêmica, né? Porque assim, essa hashtag só prova que vocês assistiram a live de hoje. Então, por exemplo, põe essa hashtag aqui, ó. Vou rasgar meu treino. Que aí eu sei que você viu a live e entendeu a live, né? Porque essa live aqui precisa entender, né? Vou rasgar meu treino. Não é rasgar o treino no sentido de falar assim, vou jogar meu treino fora. Não, mas é entender que você não precisa de um treino para ter resultado. Que o ponto-chave não tá no treino em si, mas tá na técnica e na falha. Então coloca assim, tira um print aqui da tela, vai, vou fazer um sorrisão. Tira um print aí, me marca no history, pessoal do Instagram. Tira um print e comenta no meu vídeo, vou rasgar meu treino que eu vou saber que eu vou postar esse vídeo agora, eu vou postar no Instagram, tá pessoal do YouTube, eu vou postar essa live no Instagram agora, ela vai ser postada, eu vou postar e vocês vão comentar para eu saber que vocês participaram e é uma maneira também de vocês me ajudarem a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Comenta lá, vou rasgar meu treino, que eu sei que você tá ligado, que você participou até aqui comigo, tá legal? Eu vou gostar muito de saber que você tava firme comigo aqui até agora, me marca no history e foi um prazer bater esse papo com vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira e amanhã às 7 horas da manhã tem live comigo ao vivo, então vou postar agora e eu quero o seu comentário de vou rasgar meu treino para eu saber que você estava comigo até agora, tá bom? E manda esse vídeo, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com quem você puder, com quem tem interesse nesse assunto, tá? De fitness.
É isso, gente. Abraço, obrigado pela presença. Abração, até mais.